Olá, boa tarde, ótimo início de semana para você. O NT Sul está no ar, ao vivo, com as principais informações de Cachoeira do Sul e de todo o estado gaúcho. Vamos lá? Falamos hoje dos trotes para o 190 e para o SAMU. A identificação de chamadas e a queda na utilização de orelhões fez diminuir o número dessa brincadeira de mau gosto. Um dos fatores importantes nessa redução é o projeto SAMUzinho, que leva orientação às crianças da rede pública e privada de ensino. Mas tem muita gente ainda irresponsável que atrapalha esses serviços essenciais. 190, gosto de emergência. Alô? Alô? Tá brincando, criança, nesse telefone público aí? Na junta da Silveira? Tô mandando uma brigada aí, na Restinga. É preciso conscientização. E uma denúncia anônima fez a Polícia Civil descobrir uma fábrica clandestina de cigarros em Cachoeira do Sul. Segundo nós apuramos junto à Polícia Federal, seria a maior fábrica clandestina de cigarros já encontrada no Rio Grande do Sul em todos os tempos. 12h01 pelo horário de Brasília. Tem ainda no NT Sul os detalhes da campanha de multivacinação nacional e o movimento contra a vacina, que pode trazer de volta muitas doenças já erradicadas aqui no Brasil. Você vai ver essas e outras informações a partir de agora no NT Sul. Seja muito bem-vindo. Começa hoje no Salão de Atos da UBRA a terceira semana do Ministério Público de Cachoeira do Sul. Oportunidade em que convidados especialistas do direito trarão temas importantes para os universitários e a comunidade em geral. Lena Caetano. Terceira semana do Ministério Público de Cachoeira do Sul. Quem nos dá mais informações sobre este evento que acontece de hoje até quarta-feira na UBRA, Campus Cachoeira, é a promotora de Justiça, Débora Becker. Boa tarde, promotora. Boa tarde, Helena. É um evento organizado pelo Ministério Público, por sua associação, e com a parceria da Fundação Escola do Ministério Público, da Procuradoria Geral de Justiça e da Universidade Luterana do Brasil, aqui de Cachoeira do Sul. Começa hoje, 19h15. Qual o assunto do dia? O primeiro assunto de hoje, a partir das 19h15, é uma palestra com o Procurador de Justiça, Dr. Cláudio Bonato, que vem falar do direito do consumidor. É uma disciplina que aqui na UBRA ela é eletiva, ela é ministrada dentro de outras cadeiras, não existe essa disciplina autônoma, então entendemos que seria bem interessante trazê-la, principalmente pelo enfoque do Dr. Bonato, que é uma palestra leve, é muita informação, é muito conteúdo, mas é uma forma acessível, é uma forma de muito fácil compreensão, e eu acredito que vai ser uma noite muito interessante para os acadêmicos pela forma como o doutor traz todo esse assunto tão importante de uma forma tão descontraída. Terça e quarta-feira, assuntos diferentes também. Isso, na terça-feira o tema é violência contra a mulher, com a doutora Ivana Bataglin, uma promotora de justiça que agora já atua em Porto Alegre em razão da sua dinâmica de palestras e de falas, de apresentar esse assunto de uma forma jurídica. E no fim, o encerramento então, da semana é com o Tribunal do Júri e o Ministério Público com o Dr. Júlio Melo, também promotor de justiça atuante em Porto Alegre. Bom, esses temas todos são temas variados, diferentes. Esse de terça-feira, por exemplo, é um assunto que está bastante em evidência em Cachoeira do Sul, em função de toda essa mobilização pela criação de uma rede de proteção à mulher, né? É aberto a toda a população, a todo o público interessado. Exatamente, a entrada é franca e é aberta a todo o público. Aos alunos tem alguns requisitos para fins de presença, de avaliação, até porque os alunos vão ser contemplados com o sorteio de alguns livros trazidos pela Escola do Ministério Público e de uma bolsa de estudos também. Então, mas para o restante da comunidade é um evento aberto, inclusive alguns setores foram convidados, como a Rede de Proteção à Infância e Juventude, em razão da incidência da temática da mulher e, por conseguinte, como são os mesmos personagens para essa rede que agora vem se estruturando melhor. Então, é aberto ao público, aqueles que estiverem assistindo, que tiverem interesse, é só se dirigirem até a UBRA, e para aqueles que tiverem interesse, inclusive no certificado, também podem solicitá-lo na universidade antes da palestra. Promotora, esse tipo de evento é uma maneira mais do Ministério Público se integrar à comunidade, às universidades, enfim, proporcionar mais argumentação, mais conhecimento? Com certeza. Esse é o grande objetivo do Ministério Público ao promover esse tipo de semana, é entrar
e se fazer mais presente no ambiente acadêmico, no ambiente universitário, mostrar aos alunos aquilo que se tem de melhor, aquilo que se tem de mais atual, aquilo que se tem de mais presente no Ministério Público em cada uma de suas fases, né? Hoje, a atuação do Ministério Público, por exemplo, na proteção da violência contra a mulher é um dos temas mais atuais, não o único. Então, por isso, cada palestra foi trazida de forma muito cuidadosa para que a gente possa realmente acrescentar para esses alunos. Deixo o microfone e a tela da TV Cachoeira, então, à sua disposição para o convite final, nosso telespectador. Obrigada. Não deixem de prestigiar, portanto, é um evento organizado com muito carinho, com muito apreço pela comunidade cachoeirense e pelos alunos da Universidade aqui de Cachoeira do Sul, da qual eu sou egressa. Então é uma honra tê-los conosco, não deixem de prestigiar, de comparecer e de aproveitar, porque são oportunidades preparadas com carinho e únicas aqui em Cachoeira do Sul. A partir das 19h15 de hoje, então, na UBRA começa a terceira semana do Ministério Público de Cachoeira do Sul. Você é convidado especial. Tá certo. Obrigada, Helena Caetano, pelas informações, também a promotora Débora Becker. O governador José Ivo Sartori liderou uma comitiva gaúcha na Alemanha na última semana. O grupo apresentou potencialidades do Estado para investidores do país. Na sexta-feira, os gaúchos se encontraram com executivos da empresa Fraport, em Frankfurt. A Fraport é responsável pelas obras de ampliação do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre. A oferta de emprego gerada pela operação do aeroporto de Frankfurt, na Alemanha, chamou a atenção de uma comitiva do governo gaúcho na última sexta-feira, durante visita institucional à Fraport. O grupo alemão será responsável pela ampliação do aeroporto Salgado Filho, em Porto Alegre, por meio de concessão de 25 anos. À medida em que aumenta a especialidade, a forma de tratar, a modificação tecnológica, não apenas do terminal, mas da pista, da questão, vamos dizer, do entorno do aeroporto, a parte interna com o comércio, com as lojas, com as outras atrações, não é? Para, como eles chamam aqui, de transformá-lo numa cidade aeroportuária. Então, isso significa também a evolução de emprego, de renda e das pessoas terem a oportunidade de trabalhar para melhorar as condições da sua família. O grupo gaúcho, que foi à Alemanha na semana passada, se reuniu com representantes da Fraport. Foi muito importante a visita do governador aqui, toda essa relação que nós tivemos, as conversas abertas e francas que foram mantidas, o encontro do governador com o CEO da empresa e também já reportando para ações futuras, ou seja, esse suporte que o governo do estado oferece e vai trabalhar para os próximos meses na execução dos trabalhos da empresa e também já foram agendadas reuniões para continuar o trabalho iniciado aqui durante a visita do governador e que se estenderá pelos próximos meses. Também na semana passada, a Steel anunciou um investimento de 300 milhões de reais durante os próximos 3 anos aqui no Rio Grande do Sul. No ano passado, as exportações gaúchas para a Alemanha somaram 370 milhões de dólares. Nós vamos para um rápido intervalo e na volta falamos dos trotes telefônicos para serviços de urgência. Tem muita gente responsável que ainda atrapalha esses serviços essenciais à população. 190, negócio de emergência. Alô? Alô? Tá brincando, criança, nesse telefone público aí? Na junta da Silveira? Tô mandando uma brigada aí, na Restinga. E ainda hoje, uma denúncia anônima fez a Polícia Civil descobrir uma fábrica clandestina de cigarros em Cachoeira do Sul. Segundo nós apuramos junto à Polícia Federal, seria a maior fábrica clandestina de cigarros já encontrada no Rio Grande do Sul em todos os tempos. O NT Sul já está de volta agora 12h12 pelo horário de Brasília. Lembrando que nós estamos ao vivo também pela internet, transmitindo simultaneamente pelo Face. Acesse a nossa página facebook.com/TV Cachoeira. No vídeo ao vivo de hoje, deixe lá seu recadinho e daqui a pouco eu interajo com você, viu?
Gente, em 1904, no Rio de Janeiro, aconteceu a revolta da vacina. Na época, a população não sabia o que era imunização e tinha medo dos efeitos e, por isso, se recusava a tomar as doses. Hoje, mesmo com as campanhas de esclarecimentos e com acesso à informação, o movimento anti-vacinação tem feito cair o índice de pessoas imunizadas. Isso representa um risco, porque doenças já erradicadas podem voltar. Para evitar a pólio e muitas outras doenças, a vacinação é o método mais eficaz. E o Brasil é referência mundial no programa de imunização. São mais de 300 milhões de doses por ano para combater mais de 20 tipos de doenças. Mesmo assim, muitos responsáveis deixam de vacinar as crianças. Segundo dados do Ministério da Saúde, houve queda nos números de doses aplicadas de alguns tipos de vacinas no país. Em 2013, a vacinação contra a poliomielite atingia 100% da meta. Em 2016, foi menos de 85%. Houve redução também na vacinação da primeira dose da tríplice viral, combate sarampo, cachumba e rubéola. Em 2013, foram vacinadas mais crianças que o número previsto. Em 2016, esse índice caiu para 95%. E daqui a pouquinho a gente fala da campanha de multivacinação que começou hoje em todo o Brasil. E lembrando que o Estatuto da Criança e do Adolescente garante o direito à saúde e torna obrigatória a vacinação. Para alguns especialistas, a recusa em vacinar os filhos é um ato de negligência, com penalidades previstas pela legislação. E a gente fala agora de um crime que atrapalha e onera os principais serviços de atendimento à população. O Serviço de Atendimento Móvel de Emergência, o SAMU, por exemplo, é especializado em salvar vidas. Por isso, é muito importante que ele chegue ao local onde se encontra a vítima de forma muito rápida. Minutos e até segundos podem fazer toda a diferença. Mesmo assim, o serviço não está livre de receber trotes de muita gente. Sim, bom dia. SAMU, médico regulador, que posso lhe ser útil. A central de atendimento do SAMU no telefone 192 tem 6 ramais. Mara é telefonista auxiliar de regulação médica há 16 anos. Ela faz o primeiro atendimento às ligações. A experiência faz com que consiga identificar rapidamente um trote. Passando um trote, né? Uma emergência, então. Eu tô trabalhando e você? Tá deitado e ligando aqui, né? Quando é trote, eles ficam brincando assim, tem um incêndio aqui, tu pode mandar uma ambulância. Ou então assim, tem alguém caído aqui que está sangrando aí. A gente pergunta, é adulto? É criança ou é adulto? Não, é adulto. O que ela está sentindo? Então... Aí eles dão risada e saem correndo. Então a gente sabe que é uma brincadeira. Aí fica as crianças no fundo também brincando, né? E a gente vê, geralmente é em escola, telefone público de rua, né? Então a gente sabe. Quando é urgência, eles vêm nervosos no telefone, chorando. Me ajuda, minha avó está com falta de ar. No ano passado, o SAMU recebeu 48 mil ligações falsas. Muitas delas não vão além do médico emergencista, que consegue identificar se é um chamado real. Mas, em alguns casos, a ambulância acaba se deslocando sem necessidade. Muitas vezes se coloca uma equipe em risco, deslocando uma ambulância em alta velocidade para tentar salvar uma pessoa e, às vezes, chega lá, o caso não existe. Além do trote, outro problema enfrentado pelo serviço é a solicitação da ambulância para casos em que o SAMU não atende. O pessoal está com um problema leve de saúde, não consegue levar seu familiar por problemas econômicos, mas a gente tem unidades limitadas para os casos realmente graves. De 2014 para 2016, o número de trotes reduziu de 33% para 13% das ligações. Um dos fatores importantes nessa redução é o projeto SAMUzinho, que leva orientação às crianças da rede pública e privada de ensino. O agendamento pode ser feito pelo e-mail nep.samu@sms.prefpoa.com.br. E as chamadas indevidas também prejudicam o trabalho da Brigada Militar. Mais da metade das ligações para o 190 não são para informar ocorrências policiais. O número 190 da Brigada Militar recebeu mais de 6 mil ligações como esta no primeiro semestre deste ano. 190 com essa emergência?
Tem um carro aqui na rua e tem que ser guinchado. É? Por quê? Não sei. Mas os trotes já não são a maior preocupação dos policiais que atendem no 190. Essas brincadeiras de mau gosto correspondem a apenas 2% das chamadas. Já as ligações classificadas como mudas, tais como as feitas sem querer por usuários de celular, ultrapassam os 26%. E as ligações para pedir algum tipo de informação chegam a quase 25%. Pergunta sobre o horário de ônibus é uma das situações mais recorrentes. Ele poderá estar demandando uma pessoa, necessitando a linha do 190 de momento, que esteja acontecendo um crime no local, né? E essa demora, esse congestionamento da linha, poderá atrasar o nosso atendimento e o próprio deslocamento de uma viatura para o local do atendimento da ocorrência. O tenente relata que os policiais do call center procuram explicar à população que o 190 não é o local certo para pedir informações e que a reincidência é baixa. Conscientização também é estratégia para combater os trotes. Ele vem caindo devido às novas tecnologias, à identificação do próprio telefone que sai o número ali, a gente procura a identificado aquela chamada, ligar para um responsável e falar com o mesmo, né? Segundo o chefe do call center, a identificação de chamadas e a queda na utilização de orelhões fizeram diminuir muito o número de brincadeiras. De qualquer forma, apenas 47% das ligações para o 190 acabam sendo para tratar de temas que dizem respeito à polícia. As denúncias mais frequentes são de perturbação do sossego e de alguma atitude suspeita. 190 com essa emergência? Alô? Alô? Tá brincando, criança, nesse telefone público aí? Na Junta da Silveira? Tô mandando uma brigada aí, na Restinga. E essa brincadeira de mau gosto de passar trote telefônico gera custos e diminui a eficiência da operação destas autoridades. Fora que quem realmente necessita do serviço acaba ficando desassistido. É uma questão de educação e conscientização de todos nós. Os trotes contra autoridades são previstos no artigo 340 do Código Penal, com pena de detenção ou multa. Conscientize o seu filho. Bom, precisamos reivindicar direitos, né? Como a gente estava falando agora, mas sem esquecer nossos deveres. E agora a Denise Caspani fala de um direito fundamental garantido pela Constituição do Brasil, o direito à saúde. Olá, tudo bem? Direito de todos e dever do Estado. Isso é o que está escrito na Constituição Federal sobre a saúde. E a saúde é um bem maior. Além da vida, que é o nosso presente máximo, temos que preservá-la. E não tem como sem termos saúde. Mas está escrito lá na Constituição do nosso país que a saúde das pessoas é um dever do Estado. Aquela organização político-administrativa que existe nos países para reger a vida das pessoas. E diz que o Estado é responsável pela saúde das pessoas. Isso está escrito, inclusive, numa lei complementar, que é a Lei 8080, a Lei Orgânica da Saúde. Então, no país todo, nós temos um sistema de saúde pública que se chama SUS, Sistema Único de Saúde, que já está na sua terceira década, já tem 30 anos esse sistema, com muitos problemas que todos nós sabemos, acompanhamos, né, na mídia, diariamente, problemas principalmente de financiamento desse sistema de saúde. Os municípios têm uma grande parcela das incumbências, tudo que tem que ser executado fica por conta dos municípios. O que vem de dinheiro de fora, da União e do Estado, está longe de ser suficiente para dar conta da demanda que é cada dia maior. Mas o sistema, e a palavra sistema pressupõe isso, quando foi planejado, quando foi escrito os princípios do SUS, o Sistema Único de Saúde como um todo é um plano maravilhoso. Ele está escrito de uma forma tão boa que outros países, muito mais desenvolvidos do que o Brasil, vêm aqui copiar o nosso modelo de saúde pública, porque realmente, da forma como ele está escrito, é maravilhoso.
problema é que na prática as coisas não acontecem como está no papel. Mas e de quem é a culpa? Qual é a responsabilidade de cada um de nós nesse processo? A palavra sistema pressupõe que existem vários entes envolvidos para que um sistema dê certo, para que um sistema funcione. E nós, cada um de nós, cidadãos brasileiros, também temos a nossa parcela de contribuição. De que forma nós podemos fazer com que o SUS seja um sistema melhor de saúde para o nosso país e para cada um de nós? Nós temos que primeiro conhecer, além dos direitos, os nossos deveres. Quando se trata da minha saúde, eu tenho que saber aquilo que eu posso e devo esperar das instituições, dos órgãos públicos de saúde, do atendimento dos profissionais, da qualificação dos serviços, mas eu também tenho que saber o que eu devo fazer pela minha saúde. E eu, como nutricionista, já com 30 anos de experiência, vejo que as pessoas não têm muito empoderamento sobre isso. É muito comum a gente ouvir as pessoas se queixarem porque não tem isso, porque não tem aquilo, principalmente no SUS, onde eu atuo há quase 30 anos, mas e onde toca na sua parcela de contribuição, muitas vezes é bastante problemático. Então, o programa de hoje é para que nós façamos uma reflexão. Como nós, contribuintes do serviço público, porque nós pagamos impostos, nós contribuímos para que os serviços públicos aconteçam e sejam prestados à população. Nós temos que estar atentos para de que forma isso vai acontecer. Na questão da saúde existe também uma outra lei complementar na Constituição Federal que diz que o controle social, ou seja, o acompanhamento da população ao Sistema Único de Saúde, deve acontecer rotineiramente, através dos conselhos municipais de saúde, das participações das associações de bairro, enfim, uma série de formas que a população tem de manifestar a sua opinião, o seu desejo e acompanhar e até fazer mudanças nesse processo todo. Mas nós não podemos esperar dos outros o que nós não fazemos. Então, se eu quero ter saúde, eu tenho que começar pelo meu cuidado comigo mesma, com a minha família. Que qualidade de alimentos eu ponho dentro da minha casa? Que tipo de alimentação eu sirvo para minha família? Por que eu estou acompanhando a mídia dizendo que dia após dia aumenta o número de pessoas hipertensas e diabéticas, mas eu compro comida com muito açúcar, com muito sal, todos os dias e ponho na mesa para os meus filhos comerem? Entende? Então é esse o viés que eu quero trazer hoje, é uma reflexão para todos nós, porque nós vamos construir sim um sistema de saúde que seja bom para todos, se todos contribuírem. Esse é o meu recado de hoje, uma boa tarde, até a próxima semana. Terça-feira acontece a segunda etapa regional da Mostra Científica do Projeto Verde a Vida. O evento é promovido pela FUBRA Cachoeira do Sul e acontece no Parque da Romaria a partir das 8h30 da manhã e reunirá alunos da rede municipal de ensino da cidade. O projeto socioambiental Verde a Vida existe desde 1991 no Rio Grande do Sul. A Transporte Nossa Senhora das Graças deve formalizar ainda hoje ao sindicato mais uma proposta salarial para os 140 funcionários da empresa. Segundo informações do presidente do Sindicato dos Motoristas, Luiz Aníbal Machado, a intenção é reunir a categoria para colocar em votação o aceite ou não de 3% de reajuste, mais R$ 150 de vale-rancho para motoristas e R$ 100 para cobradores. A reivindicação inicial da categoria era de 5% de reajuste, mais 5% de reposição da inflação. Segundo Aníbal, até que a situação se defina, a categoria segue em estado de greve. E o parcelamento de salários dos professores do estado deixou alunos de Cachoeira do Sul sem aula. Mas a greve continua sendo parcial. A repórter Gabriela Belo conta os detalhes.
A 24ª Coordenadoria Regional de Educação não sabe precisar quantas das escolas estaduais de Cachoeira do Sul estão sem aula. Mas a Edileia Nunes está aqui do meu lado para falar de que forma vocês estão em contato com essas escolas, com os diretores dessas escolas. Edileia, boa tarde. Nós estamos, sim, em contato diariamente com os diretores da escola, através dos e-mails, onde eles nos passam como está a situação de cada escola. E isso leva assim, praticamente o dia inteiro, porque até o final do dia é quando eles nos dizem como está. É parcial, é total. E nós temos, inclusive, as escolas do interior que dependem de transporte escolar, que como a adesão foi grande e tem assim, poucos professores, 3, 4 professores dando aula, eles preferem parar total, não que esses professores estejam de greve, mas parar devido ao transporte, porque o transporte ele é contratado para 200 dias letivo e no momento que termine os 200 dias, eles não fazem mais esse transporte para os alunos. Então, essas escolas, elas optam por parar neste momento. No caso, em situação de greve parcial, significa que os estudantes vão para a escola e só tem 1, 2 ou até 3 disciplinas e acabam retornando para casa mais cedo. Exatamente, e que terá de ser recuperado depois, né? Logo após terá que ser recuperado, que seria, segundo a nova informação, que é a mesma que a gente teve na outra parada, é após o ano letivo. Aí eles têm que fazer a recuperação dessas aulas perdidas ou então de horários reduzidos. Ou seja, só no próximo ano, em 2018. Não, eu acredito que ainda este ano, porque tem muitas escolas que elas vão até o dia 18 de dezembro, até 20 de dezembro, então essas podem ser após, ou início de janeiro. Aqui na 24ª, todos os servidores estão trabalhando normalmente, porque ocorreu uma reunião na última semana. Ocorreu, e a coordenadora deixou livre para aquele que quisesse fazer a sua greve, iria para uma escola, no caso, pode ter a liberdade de solicitar para ir para uma escola para fazer a greve. O que eu, Edileia, penso? Eu estou aqui e se eu fizesse greve, eu teria que recuperar o meu tempo parado. E aqui nós não temos como recuperar. Sabe, nas escolas tem que ser recuperado, então tem que ser recuperado. E eu, Edileia, se eu fizesse greve, por exemplo, como é que eu vou recuperar meus dias parados depois? A não ser que eu trabalhe nas minhas férias, alguma coisa assim, porque não tem assim dias para recuperar, não tem como nós fecharmos o estabelecimento. Como que você vê a situação do parcelamento de salários? Olha, eu vejo como uma coisa assim, muito negativa, porque todo mundo tem as suas dívidas, todo mundo tem os seus compromissos, mas ao mesmo tempo eu fico pensando assim, quando diz assim, sucateou, mas eu fico perguntando, será que ele, tendo o dinheiro, ele faria isso de parcelar se ele tivesse condições de não precisar parcelar? Então, é uma situação assim bem incômoda, né? É uma coisa bem ruim para cada um, porque não são só os professores, todos nós aqui dentro da coordenadoria, independente de cargo, independente se é chefia ou não, nós também estamos sofrendo a mesma situação, o mesmo parcelamento. Para todos, aposentados ou não, é o mesmo parcelamento. É ruim, eu concordo, mas eu fico pensando até que ponto, né, o que levou a fazer isso, de parcelar os nossos salários. Muito obrigada pelas informações. Tá? Eu que agradeço esta oportunidade e nós estamos aqui. No momento que nós tivermos concreto, nós podemos passar para vocês também o que nós temos de concreto referente às greves.
12h32 pelo horário de Brasília, várias participações conosco aqui no Face. Obrigada a você que está compartilhando o nosso ao vivo de hoje. O Marcelo Santos está interagindo com a gente aqui, fazendo uma sugestão de pauta sobre os buracos. Você só não disse se é de Cachoeira do Sul, depois você manda pra gente, tá bom? Sobre os buracos na rua aí que causam danos nos veículos. O Alexandre Rodrigues, boa tarde, notícias de alta qualidade. Obrigada, Alexandre, pela sua participação, pelo carinho aqui. William Barreto, tenha uma excelente semana. Você fez falta no nosso desfile de 7 de setembro, Darcy. Pois é, não deu tempo de chegar, viu? Eu também senti muito de não poder estar com vocês na avenida, viu? O William Barreto também pede o seguinte, ele pede um feliz aniversário para a Juscelane Rossini, a tia Ju, ela que cuida dos seminaristas maiores da Diocese de Cachoeira do Sul, em Santa Maria. Então, um abraço para a Juscelane Rossini, feliz aniversário, que Deus abençoe sua vida, viu? A Adriana Rodrigues também está aqui desejando uma ótima semana, abençoada para todos nós, para você e para sua família também, viu, Adriana? Alexandre Rodrigues, já falei. Antônio Marcos Araújo, boa tarde, amigos, estou na audiência aqui em Caçapava. Obrigada, um abraço aí para todo mundo de Caçapava e para você também, Antônio. Obrigada pela sua participação. Você também é convidado a participar em facebook.com/TV Cachoeira. A seguir, denúncia anônima fez a Polícia Civil descobrir uma fábrica clandestina de cigarros aqui em Cachoeira do Sul. Nós apuramos junto à Polícia Federal, seria a maior fábrica clandestina de cigarros já encontrada no Rio Grande do Sul em todos os tempos. Uma denúncia anônima fez a Polícia Civil de Cachoeira do Sul descobrir uma fábrica clandestina de cigarros. O delegado regional José Antônio Tasqueto Mota acredita que o negócio funcionava há meses. Quem conta os detalhes é a repórter Gabriela Belo. Uma ação da Polícia Civil aqui de Cachoeira do Sul desmantelou uma fábrica de cigarros clandestinos que girava algo em torno de 15 milhões de reais. Ao meu lado, o delegado Mota para falar de que forma foi essa ação que aconteceu na última sexta-feira. Boa tarde. Boa tarde. Na sexta-feira, depois do feriado de 7 de setembro, nós recebemos uma ligação anônima de que estaria havendo uma movimentação estranha numa fazenda no interior de Cachoeira do Sul, e que provavelmente fosse ligada ao contrabando de cigarros. Nós reunimos uma equipe e durante a tarde comparecemos lá no local e descobrimos que estava naquele momento abandonada um local que era uma fábrica clandestina de cigarros. Segundo nós apuramos junto à Polícia Federal, seria a maior fábrica clandestina de cigarros já encontrada no Rio Grande do Sul em todos os tempos. Existia bastante maquinário que foi avaliado em no mínimo 5 milhões de reais e segundo a Receita Federal eles girariam mais ou menos por mês 15 milhões de reais. Dos quais, se fosse uma fábrica normalmente instalada, pagaria 10 milhões de reais por mês de imposto. E além desse cigarro que era embalado naquele local com marcas estrangeiras para disfarçar, existia esse maquinário bastante grande e a gente viu que era uma produção que já vinha há alguns meses ocorrendo ali. Nós podemos dizer que eles utilizavam fumo de atravessadores ou até fumo roubado ou furtado, faziam aquele cigarro ali disfarçando como se fosse cigarro do Paraguai, e eles tinham a vantagem de não precisar trazer carretas lá do Paraguai diretamente, o que aumentaria o risco de serem apreendidos no caminho, né, e revendiam então aqui em toda a região como se fosse cigarro Paraguai a um preço irrisório frente ao mercado nacional, que é o mercado legítimo. Delegado, são marcas do Paraguai, porém pessoas não foram encontradas no local. Naquele momento não foi encontrado ninguém, parece que foi abandonado o local. Então, a gente agora repassou o caso para a Polícia Federal e para a Receita, até para que eles continuem na investigação, porque é atribuição deles. De que forma deve correr a investigação agora e mesmo de suspeitas dos proprietários da localidade de mineração? Nós repassamos os dados que nós tínhamos para a Polícia Federal, certamente agora eles devem apurar de que forma aquela propriedade estaria sendo usada, se ela foi arrendada, se ela foi comprada ou qual outro tipo de negócio que foi feito ali. E a gente não pode passar mais detalhes até porque poderia atrapalhar o restante das diligências da Federal. Delegado, o senhor falou que foi uma ligação anônima de um assalto que poderia possivelmente ter ocorrido ali naquele local no dia anterior, no feriado do dia 7 de setembro? A ligação não foi bem clara, até porque nós não conseguimos encontrar ninguém naquele local, então até a gente agora em conjunto com a Federal vai apurar se ocorreu algum assalto ou se alguém dentro do próprio esquema acabou delatando os companheiros por alguma razão que até o momento a gente desconhece. Documentos foram apreendidos também? Foram apreendidos documentos, inclusive tinha vários objetos lá que delatavam que pode
está ocorrendo uma conexão internacional, porque nós encontramos, inclusive, erva mate paraguaia, encontramos cuias que a gente viu que o pessoal estava tomando tererê, várias anotações em espanhol, então a gente suspeita de que existia uma conexão ou com o Paraguai ou com algum país próximo. Todas as pessoas que trabalhavam no local também, pelos objetos que foram encontrados lá, possivelmente dormiam por lá. Existia alojamento para aproximadamente 15 ou 16 pessoas, bastante gêneros alimentícios, que provavelmente eles estocavam no local até para evitar sair dali e acabar despertando a curiosidade ou a desconfiança dos vizinhos. Há como precisar onde eram comercializados os cigarros? Até pela quantidade, que nós calcularmos que são mais ou menos 100 mil cigarros por dia, acredito que em todo o Rio Grande do Sul deveria haver essa comercialização do cigarro, que era clandestinamente falsificado ali. Muito obrigada pelas informações, delegado. Boa tarde. 12h41 pelo horário de Brasília, e depois de um fim de semana ensolarado em Cachoeira do Sul, a madrugada de segunda-feira foi de chuva. O tempo continua nublado por aqui. Vamos à previsão do tempo. Segunda-feira de tempo chuvoso em Cachoeira do Sul ao longo da manhã. À tarde, o tempo segue nublado e com pancadas de chuva. A mínima ficou em 15 graus e a máxima deve chegar a 23. Na terça-feira, o tempo mantém a instabilidade. Chove ao longo do dia, mas o sol pode aparecer em alguns momentos. Mínima 17 graus, máxima 24. Na quarta-feira ainda pode chover, mas o tempo começa a melhorar. Mínima de 17 graus e máxima 26. Confira no mapa como fica o tempo hoje em todo o Rio Grande do Sul. Uma frente fria vinda do oeste avança nesta segunda-feira sobre o território gaúcho, trazendo nuvens e tempo instável. No decorrer do dia, chove na maior parte do estado. Em algumas cidades, a temperatura máxima ocorreu durante a madrugada. O vento virou com estabilidade e traz rajadas fortes em alguns pontos, refrescando as temperaturas no decorrer do dia. Na capital Porto Alegre, a máxima prevista é de 28 graus. Em Uruguaiana, na fronteira oeste, 22. Em Passo Fundo, no norte do estado, 25 graus. Em Santa Maria, na região central, 24. Para o litoral norte, Tramandaí e Torres, 25 graus. E em Pelotas e Rio Grande, no sul do estado, 23 graus. A ordem de serviço para a recuperação da ponte do Passo da Areia em Cachoeira do Sul será assinada hoje à tarde pelo governador José Ivo Sartori. Parte da cabeceira da ponte, que fica na estrada de Ferreira, cedeu em julho de 2015, desabando metade da pista de rodagem da ponte e prejudicando moradores e produtores da região. A estrada dá acesso ao novo campus da Universidade Federal de Santa Maria, em Cachoeira do Sul. De hoje até o dia 22 de setembro, sexta da próxima semana, acontece a Campanha Nacional de Multivacinação, uma oportunidade para atualizar o calendário vacinal de crianças e adolescentes. Só para se ter uma ideia e para ilustrar esse iniciozinho de entrevista, eu cito para vocês um número. Crianças de 0 a até 1 ano incompleto precisam fazer em torno de 15 doses de vacina para combater vários tipos de doença. Se dá para prevenir, por que não vacinar, né? Então, está começando hoje, segunda-feira, a campanha nacional de multivacinação para pequenininhos e para adolescentes com menos de 15 anos. Vou falar com a Glaucia, que é técnica de enfermagem aqui do Departamento de Vigilância em Saúde da Secretaria da Saúde de Cachoeira do Sul, para nos dar mais informações sobre essa campanha de multivacinação. Glaucia, o que tu tem para nos dizer? Qual é o esquema? Como vai se desenrolar essa campanha em Cachoeira do Sul? Bom, desde 2012, o Ministério da Saúde tem como meta as campanhas de multivacinação. Diferentemente do que a gente tinha antes, que era só a gotinha, que era só a polio, a multi é uma estratégia do Ministério para conferência de cartão de vacinas. Ou seja, independente de a pessoa acreditar que está com a vacina em dia, comparece a uma unidade de saúde e o profissional dentro da sala de vacina vai conferir o cartão. E vai ver se realmente todas as vacinas estão em dia. Nós passamos no último ano, nos últimos 2 anos, por mudanças de calendário, ampliações de faixa etária. Então, devido a essa importância, a questão de estar fazendo essa conferência para ver se as vacinas estão em dia realmente, né?
Crianças e adolescentes, né? Até porque muitos adolescentes pensam assim, bom, eu já fiz quando criancinha, agora não precisa mais. Os responsáveis têm que se atentar para isso, né? Que adolescentes, muitos precisam fazer vacinação, também tem que atualizar o calendário. Sim, bem como tu disse, das crianças, as mães ficam mais atentas à questão do calendário. Tem vacina, porque tem vacina nas muito próximas. Até 1 ano são praticamente... Todo mês a criança acaba tendo vacina. E depois cresce e acaba imaginando que está tudo pronto, que não precisa fazer mais nada. E realmente, adolescentes eles precisam... tem um calendário específico para adolescente e precisa fazer alguns reforços também. Tu disseste também agora há pouco que a vacina rotavírus esteve em falta nas unidades sanitárias, em todo o Brasil faltou, enfim, né? E que agora é a oportunidade, já existe disponibilidade dessa vacina. Isso. Durante o final da semana passada, a gente recebeu um quantitativo da nossa coordenadoria e as unidades básicas já receberam a vacina rotavírus e durante a semana a gente vai estar entregando para os ESFs, que são as estratégias de saúde da família. São os postos menores. A gente deu prioridade primeiro para as unidades básicas, porque pelo Estado veio um quantitativo mais reduzido, até porque elas são monodoses, acaba criando um volume maior, então acaba não vindo com uma quantidade muito grande. Essa semana a gente vai estar recebendo mais e os ESFs vão estar recebendo a rotavírus também. Todas as unidades sanitárias vão estar disponibilizando todos os tipos de vacina? Sim, todos os tipos de vacina para todas as faixas etárias preconizadas e para adultos também, assim, para rotina normal da sala de vacina, priorizando a faixa etária da multivacinação. Neste momento, Glaucia, tem muita gente do interior de Cachoeira do Sul que nos assiste. Esse pessoal do interior, como é que faz para receber essas vacinas, para atualizar o calendário? Como a gente tem uma burocracia mais específica, tem um registro de doses específico e tem um sistema de informação que a gente alimenta, a prioridade é que possam vir até o município, a unidade de saúde mais próxima e vacinar aqui na cidade. Vai haver um dia D dessa vacinação, dessa campanha de multivacinação? Sim, no próximo sábado, dia 16, das 8 da manhã às 5 horas da tarde. Todas as unidades de saúde do município vão estar abertas. A US1, a US4, a US14. A US1 é junto ao plantão, em frente ao plantão do SUS. A US4 é o Centro Social Urbano, a US14 é da Marina e todos os ESFs. Do Promorar, o SF1, SF da Carvalho, aqui a próxima Fena Arroz. SF3 Noêmia, SF4 Barcelos, junto ao Hospital da Liga, SF5 Tupinambá e SF7 Ponte Verde. Bom, Glaucia, é importante salientar em tudo isso que a intenção das autoridades em saúde é que seja passado um rodo geral para atualizar todas as carteirinhas, né? Sim, a gente percebe que acontece em alguns países que diminui a cobertura vacinal para alguma doença. E um período logo após essa diminuição de cobertura, a doença acaba voltando e acaba causando algum tipo de surto. Então, devido principalmente à falta da vacina, a falta da pessoa procurar a vacina e fazer. Isso porque ela não está 100% erradicada, então quer dizer, um foquinho que fica em qualquer cantinho ali já é motivo para, de repente, desencadear uma epidemia ou uma pandemia, né? Isso mesmo. Glaucia, obrigada pela tua colaboração, pela tua participação conosco no NT Sul. Vamos mais uma vez fazer o convite para o pessoal, então, para essa campanha de multivacinação. Está contigo. Pessoal, vamos ir nas unidades, vamos olhar as carteirinhas. É uma coisa muito importante, que não gasta um tempo muito rápido. E as vacinas são extremamente importantes. É verdade. Bom, agora é hora do quadro Vida Animal. Hoje o médico veterinário Edson Salomão fala dos cães que andam às soltas pelas ruas de Cachoeira do Sul. Veja só. Boa tarde, amigos da TV Novo Tempo. A população canina de Cachoeira do Sul, ainda nós não temos números exatos, mas se a gente for percorrer as ruas centrais de Cachoeira, eu acho que não é um problema tão grave, porque nós não vamos encontrar muitos animais na rua soltos, no centro, nessa região central de Cachoeira. Se vocês forem aqui da Matriz até o Hotel União, vocês não vão encontrar mais que, no máximo, uns 10 animais. E se for investigar,
todos têm dono, a grande maioria tem dono. Muitos são mantidos por taxistas, que eu acho muito legal o que eles fazem, alimentos, já são proprietários. Inclusive procuro a clínica às vezes para atendimento, né, porque eles adotaram os animais. Outros são animais desses andarilhos, que também são proprietários, porque eles que alimentam. Alguns outros perambulando, porque os proprietários deixam as portas do pátio abertas e saem para a rua. Agora, quando se vai nos bairros, aí sim a coisa fica mais complicada. Principalmente esses bairros onde mais modestos, porque não tem muro, tem cerca de arame e os animais acabam ficando todos soltos. Então, eu vejo que esse problema da superpopulação de cães na rua não é um problema tão grave e eu vejo que isso está se tornando assim, uma coisa muito... que as pessoas estão se preocupando para resolver através de vários métodos. Por exemplo, principalmente o que estão comentando agora é a castração. A castração sim funciona, desde que seja feito um número bastante expressivo. Vocês notem que lá em Bagé estão castrando 600 animais por mês. Em poucos anos, em 8, 9 anos, castraram 46 mil animais. Além da castração, eu acho que o fundamental é a educação. A posse responsável é que faz com que as pessoas vão se comprometerem em manter os seus animais dentro do pátio. Não pode existir animal solto. Eu noto que cidade como Santa Maria, eles não estão ainda fazendo esse trabalho que nós já fizemos em Cachoeira. Cachoeira nós castramos na minha clínica 10 animais. Eu acho que a solução é unir esforços, nomear outras clínicas, que se cada clínica fizer um número X de castrações, pelo convênio firmado com a prefeitura, nós, com pouco tempo, nós conseguimos zerar a castração de animais que estão soltos na rua. Se a pessoa não for uma pessoa responsável, não tem condições de ter um cão na sua residência. Então essa pessoa vai ter que ou manter o seu animal preso ou vai receber, o animal vai ser apreendido, essa pessoa pode ser multada, pode inclusive, quem sabe até ser responsabilizada, porque a lei protege os animais. Então o problema maior de Cachoeira que eu vejo não é com os cães errantes, os cães abandonados que estão na cidade. Não é tanto assim. O principal problema de Cachoeira é os proprietários que não estão prendendo os animais. Então, o trabalho que está sendo feito aqui, dessas castrações que estamos fazendo aqui na minha clínica, já castramos um número significativo. Claro que ainda falta em torno de, eu acho que 60% de animais lá do Sempra que ainda não estão castrados, que eu acho que em breve, se a gente aumentar um pouquinho o número de castrações, nós vamos conseguir zerar. Lá em Santa Cruz, eles contrataram uma firma, né, uma clínica, fizeram licitação, essa clínica está castrando um número, a primeira que estava fazendo o serviço castrava 18 animais por semana, agora está fazendo, tem outra que entrou, está fazendo 24 castrações por semana, e eles têm um canil com capacidade para 80 animais. Os animais que são castrados vão lá para essa clínica, para esse canil municipal, para receber cuidados pós-operatórios. Né? Então, nós lá 80, Cachoeira, nós estamos com mais de 350 animais lá no Sempra, fora os gatos, que eu não me recordo o número. Então, eu quero dar os parabéns para o pessoal do Sempra, que são pessoas dedicadas, os animais estão sendo bem tratados. Quando tem algum problema, nós temos o meu colega Diego Cardoso, que dá assistência lá para o Sempra, e também a minha clínica sempre está colaborando com esses animais quando se acidentam, algum imprevisto, alguma briga, alguém que precisa de algum atendimento que não possa ser feito direto lá no Sempra, estão sendo feitos aqui na minha clínica. Então eu vejo, pessoal, que basta um pouquinho de bom senso, de cuidado, responsabilidade,
que o nosso problema de em Cachoeira não é tão grave assim como existe em outras cidades. Vamos cuidar mais dos nossos animais, vamos manter os animais presos, quem não tem canil, que não pode cercar, que dê um jeito de colocar uma tela, só não deixem solto, porque aí que mora o problema. Aí acontece o perigo, acontece acidente com pessoas e com o próprio animal, né? Porque ele pode ser atropelado. Uma boa tarde a todos e até a próxima. Na manhã de hoje, a Prefeitura de Cachoeira do Sul apresentou quais mudanças devem ser feitas na planta de valores genéricos do IPTU do município. Trocando em miúdos, o trabalho aponta quanto vale a Cachoeira de 2017. Segundo a secretária da Fazenda, Viviane Dias, se o projeto de lei, que deve ser enviado nesta semana para a Câmara, for aprovado pelos vereadores antes do dia 31 de dezembro, o IPTU de 2018 terá cobrança atualizada. Não é vamos aumentar os impostos da cidade. Nós chamamos a população, essa é a segunda audiência que está correndo. A primeira foi para dizer que o processo estava sendo iniciado e mostrar o que nos levou a fazer essa análise, quais eram as discrepâncias que foram observadas, né? Com isso nós apontamos, ponderamos e nós colocamos que isso precisava ser discutido, que a Cachoeira tem uma planta hoje que foi feita, elaborada com uma realidade de 23 anos atrás. Quais eram os pontos, qual era a perspectiva de crescimento da cidade, de que forma ela estava desenhada, não é o que representa hoje. Na audiência, que teve início às 9 horas da manhã e reuniu pouquíssimas pessoas, o engenheiro civil apresentou as sugestões de mudanças na planta de valores genéricos de Cachoeira do Sul. Imagina o telespectador que exista um prédio grande e esse prédio é a cidade de Cachoeira. O rateio está errado, né? Ou seja, há 23 anos que não se faz uma revisão desse rateio e essa é a proposta. A proposta agora inicial é mostrar essas discrepâncias, né? E a necessidade de se revisar esses valores, né? Na verdade, primeiro se revisa o rateio, para que depois disso se ache os valores correspondentes a cada imóvel com base nesse rateio. Dá para se dizer, em média, quanto por cento deve aumentar o IPTU? Isso depende da decisão política, ou seja, a decisão técnica é fazer com que o rateio do condomínio chamado Cachoeira seja bem feito. Ou seja, a relação entre o valor venal, que é aquele valor que serve de base para os tributos, e o valor de mercado tem que ser uma constante. Se ela vai ser 0,8, 0,7, 0,6 é uma decisão política. Isso depende exatamente do síndico e dos condôminos, né? E os condôminos, no caso, representados pelos vereadores. Essa é a ideia. O projeto, segundo a secretária, deve ser enviado para a Câmara de Vereadores ainda nesta semana, quando eles poderão fazer as análises individuais. E nós estamos propondo uma outra coisa. O valor venal do imóvel ele não está sendo aplicado a 100% do que ele custa no mercado. Nós já tivemos uma preocupação de colocar esse valor de 25% a menos. Ou seja, o mercado diz que o metro quadrado deste imóvel é tanto, é 100. Nós estamos fazendo uma aplicação para o valor venal de 75% apenas. Então, nós estamos tendo a preocupação de reduzir 25% para que a gente não corra um risco dessas oscilações que acontecem em relação ao mercado. Há como prever em quanto por cento o valor do imposto do IPTU vai aumentar dependendo do bairro e do valor do imóvel? Depende, porque a gente tem, para vocês terem uma ideia de que a forma funciona, é a seguinte: eu posso ter num bairro ruas em que tem um valor de mercado, de comercialização maior, porque é mais próximo de escola, de creche, de posto de saúde, ou é mais próximo de um ponto de ônibus, ou está mais próximo de um comércio. Então, aquela rua especificamente pode valer bem mais do que uma paralela, de que uma que fique paralelamente atrás. Então, essa é a questão de toda a planta de valores. A gente não pode simplesmente tributar um bairro vale tanto, não. A gente tem chamados os polos atrativos e os polos que repelem, né? Então, eu tenho locais em que o valor de mercado ele aumenta porque é mais atrativo para a população de alguma forma. E isso pode ser em um lugar específico, numa rua, dentro de um bairro, e as demais já não terem a mesma valorização. Então, por isso que não tem como dizer o aumento é tanto. O NT Sul desta segunda termina agora. Muito obrigada pela sua companhia. Amanhã a gente se vê novamente. Até lá. Tchau.